Sobre duas coisas, sobre o poder do não e o poder de imaginar. O poder do não, ele é quando você rejeita alguma coisa, quando você sabe que aquilo não cabe na sua situação ou não faz sentido para você. Eu comecei a pensar nesse poder do não quando eu estava conversando com um fornecedor. Eu trabalho com, por exemplo, 5 fornecedores e eu queria colocar mais um para dentro. Eu coloquei, viraram 6. Só que esse fornecedor não me dava retorno. Ele tinha produtos muito bons, a proposta dele era muito boa. Só que quando eu coloquei ele na operação, não mudou nada. As pessoas continuavam comprando os mesmos produtos, elogiando os mesmos produtos, só que o dele ficava lá. E ele me consumia uma verba. Então eu estava com um receio de falar não para tirar ele dali, porque os produtos eram bons, a proposta, as fotos, era tudo ótimo. Só que na minha situação não fazia sentido. Para mim não fazia sentido. Então, depois de um pouco de esforço, muito esforço, eu falei que eu não queria mais, queria tirar ele dali. E para ele foi tranquilo, porque na minha cabeça ele ia tentar, não, eu quero você, que você isso, aquilo. Não, ele falou assim, tudo bem, quando você puder a gente volta. Porque na nossa imaginação as coisas são muito mais, são diferentes do que o real. Elas são às vezes mais amenizadas ou mais pesadas. É difícil uma coisa acontecer do jeito que a gente imaginou certinho. A gente pegou muito leve e muito pesado. E esse não serve para toda situação da vida. No relacionamento, quando você não gosta de alguma coisa, você fala não. Você está se respeitando, você está também tirando a pessoa. Você está machucando aquela pessoa. Então ele é muito poderoso. Só que nesse vídeo eu quero falar sobre o poder positivo do não. Quando eu falei para o fornecedor que eu não queria ele, eu me resguardei e consegui juntar mais dinheiro, porque eu não pagava ele quando compravam de mim um produto. Eu pagava ele mensalmente, mesmo que não vendesse. Isso fazia mal para minha operação e não fazia sentido. Aí fez bem para mim acabar o contrato com ele. E o não, quando eu estava fazendo minha lista de tarefas, eu estava colocando mais de 2 páginas para eu fazer por dia. Aí eu falei, não, isso não tá certo. Aí eu falei pra mim mesmo que eu não iria me deixar fazer tudo aquilo comigo no dia. Porque no final do dia eu acabava não fazendo nem metade das coisas e ficava mal. Então, você perceber que você fala mais não do que sim no seu dia é importante. É uma observação muito interessante de se fazer. A gente fala mais não do que sim. E se a gente fala mais sim do que não, talvez esteja desequilibrado. Mas a parte do não, a gente tem que ver se não está falando muito não pro negativo. Porque aparecem muitas oportunidades, a gente se distrai muito fácil, a gente tem muito estímulo. Então por isso que eu falo que o não é mais importante do que o sim. Quando você pega o seu celular para ver alguma coisa, você fala não, eu continuo fazendo. Aí você se distrai com outra coisa, não, volta. Não. O que você vai colocar na sua alimentação, o que você vai tirar, tem tudo a ver com o não. Porque eu vi uma pessoa falando uma vez que é mais difícil você saber o que você vai colocar na sua alimentação do que você tirar dela. Eu tenho um prato, minha dieta. O que eu não vou colocar nesse prato? Eu não vou colocar fritura, não vou colocar gordura em excesso, não vou colocar carboidrato em excesso. É muito mais fácil você evitar que entre do que coisa que você tira. Porque tem uma sensação de estar fora de controle, tirando de você. Então quando está no controle é mais fácil. Agora sobre o poder da imaginação. Eu tô lendo um livro, que é esse aqui, vai aparecer na tela em algum lugar. A Mágica de Pensar Grande. Eu já falei desse livro aqui em outros vídeos. E tem uma parte dele que ele fala que a imaginação precede a criação. Então quando você imagina que você é alguma coisa, você acaba se tornando ela no final. E eu ainda não vi muitos resultados disso na minha vida. Mas já apareceram alguns. Então isso é um bom indício.
Muita gente fala que você tem que ser tem que imaginar antes de ser, querer antes de ter. Isso pode ser um papo de guru, realmente, querendo te vender alguma coisa, mas na minha vida, o que eu fiz em relação a isso foi quando eu estava começando a empreender, abrindo a minha loja, e eu escrevia todo dia: eu tenho que ser, eu quero ser, eu sou empreendedor, investidor, um bom filho, um bom marido, um bom namorado, enfim, um bom pai, no seu caso, se você for pai. Se você não for, se for mulher, se você for mãe, se for namorado, qualquer coisa. E além disso, antes de você falar, afirmar, você tem que pensar como você pode melhorar em ser tal coisa. Porque aí sua imaginação vai borbulhar. É muito interessante quando você lê livro, você acha que ele não vai te dar resposta, porque é um livro. Mas quando você lê, você tem uma capacidade assim, de imaginação, de criação muito grande. Eu estava com dúvida em várias coisas da minha loja, na minha vida. E o livro me deu uma resposta. Ele falou: quando você estiver travado, quando você não souber o que estiver fazendo, você se pergunta: como eu posso ser melhor em tal área? Aí eu queria melhorar o branding do Instagram. Aí eu perguntei para mim mesmo: como eu posso melhorar o meu branding no Instagram? Aí veio muita coisa boa e ruim, claro. Aí eu anotei todas elas num caderninho que eu uso, que é esse aqui. Hoje é dia 25, né? Tá escrito aqui dia 25/12/2024 e as coisas que tem que fazer hoje. Eu anoto bastante. Aí eu escrevi no caderno, deu umas 20 e pouca coisas lá que tinha que fazer, que eu poderia melhorar ou não, ideias boas e ruins. E das 20 e poucas, 10 ficaram ali nas interessantes. Dessas 10, 5 eram muito parecidas. Então, resumindo, deu quase 5, 6 ideias legais para fazer. Aí eu comecei a aplicar elas e estou indo ainda. Isso em relação a um brand, mas em relação à minha saúde já fiz isso, em relação ao meu relacionamento já fiz. Então, quando você pega essa sua imaginação, que você acha que você é limitado dentro do que você tem, você pega uma interpretação nova de alguém, você mistura essas duas coisas, o que você é com o que a outra pessoa pensou, você reflete sobre isso, vê se faz sentido, e você cria uma nova perspectiva que pode mudar toda a sua cadeia, o ecossistema que você trabalha aqui. Se vocês verem a minha mesa, que depois eu mostro para vocês, vocês vão ver que várias ideias, várias coisas que, se eu não tivesse lido essa frase, para mim não faria sentido ter o que eu tenho hoje, que eu estou construindo. E muitas dessas coisas que estão aqui na minha mesa, elas são porque eu quero que ela entre. Outras que eu falei não, elas saíram, porque não faz sentido para mim, ia me atrapalhar. Então o que eu coloquei aqui na minha mesa, na minha vida, é aquilo que eu quero que esteja. Eu não fico forçando nada a sair aqui. Então não vai entrar, não participa, não faz bem. Imagino como posso melhorar. E antes de gravar esse vídeo, eu pensei uns 3 meses já se fazia sentido ou não ter material para gravar esse vídeo. Porque eu fico pensando, não quero que meu vídeo seja tão raso, tão rápido. Eu quero ter conteúdo, exemplos para falar. Isso é legal, uma parte eu pegar bastante conteúdo para trazer para cá. Porque às vezes é difícil quando você está começando um canal você ter ideia do que falar e achar que você não tem conteúdo. Aí eu perguntei como eu posso melhorar, como eu posso ter mais conteúdo. Aí eu comecei a escrever, comecei a pensar, comecei a observar as minhas histórias que eu passei e as que eu estou passando agora. E a partir do ponto que eu comecei a fazer isso, começaram a aparecer oportunidades para eu contar para vocês ou aprender com elas. Tem exemplos que não são cabíveis nesse vídeo, mas que fizeram sentido quando eu comecei a prestar atenção mais no poder de usar um não, no poder da imaginação. Mas a imaginação intencional criativa, não é a imaginação de unicórnio, de porcos voadores, não. Imaginação intencional, criativa e o poder do não. Esse assunto é muito profundo, é para pensar aí bastante na vida. E eu trago isso aqui só para falar, como se fosse uma semente, que eu ainda estou desenvolvendo a minha, mas só para falar para você que isso é muito importante você pensar nisso.
Mas obrigado por assistir. Quem acompanha o canal sabe que esse aqui é um vídeo padrão, onde eu consigo refletir sobre umas ideias que eu tive no dia a dia, no que eu escrevi. Eu estou pensando em melhorar o cenário para colocar alguma coisa a mais do que só a parede.